Eu acho que esse vídeo é um dos vídeos mais importantes que eu já fiz aqui no YouTube. Sabe aquela frase de, nossa, mas você mudou? Fiquei refletindo sobre isso e eu penso, existe uma Liliane antes dos 20 anos e uma Liliane depois dos 20 anos. Existe uma Liliane antes do casamento e uma Liliane depois do casamento. Existe uma Liliane antes da doença e uma Liliane depois da doença. Isso realmente acontece porque a gente não é obrigada a ser sempre a mesma coisa. Se eu for pegar a mudança da Liliane antes com a Liliane de agora, é uma mudança que chega a ser gritante. E por isso que às vezes as pessoas que me conheceram, né, antes dos 20 anos, falam pra mim que eu mudei muito. Nossa, eu tô muito diferente e se chocam porque não parece mais a mesma versão. E de fato não é. Acontecem muitas coisas nas nossas vidas que fazem a gente mudar. A cor preferida antes era o vermelho. Hoje a minha cor preferida é o azul. A comida preferida era era macarronada. Hoje, a minha comida preferida não é mais macarronada. Então, muitas coisas a gente vai mudando, a gente vai evoluindo, muitas coisas a gente vai deixando de lado. As nossas opiniões vão mudando. Mas existe algo que eu quero trazer aqui para você que explica muita coisa. Os nossos gostos, eles vêm mudando e isso é o ideal a acontecer, precisa ser assim. O ser humano, ele está em constante evolução. Quando eu falo que eu era uma pessoa antes da doença e uma pessoa depois da doença, foi porque várias coisas aconteceram na minha vida. Antes da doença, de entender a doença, de ter o diagnóstico ou de sofrer tanto, né? Eu cheguei no nível de me tornar incapaz, às vezes, de fazer as coisas que eu mais gostava de fazer. Quando eu vi que essa doença estava se tornando incapacitante, eu aprendi muito com ela também. Sim, sofri, sim, chorei, sim, sangrei, sim. Aprendi também e aprendi muito. Infelizmente, foi na dor que eu aprendi muitas coisas. Não tem como você ser a mesma pessoa. Eu digo que eu nasci novamente dia 3 de novembro de 2025, porque muita coisa na minha cabeça mudou. Em relação a pessoas, em relação à minha vida, em relação ao meu relacionamento. Sim, o meu marido casou com uma pessoa e hoje, depois de 6 anos, ele está com outra pessoa. Talvez um pouco mais forte, um pouco mais madura, um pouco mais fria em referente a algumas coisas. Eu sempre fui muito boazinha, não externalizar opinião e com muita dificuldade de colocar limites. Porque quando eu pensava em colocar limites, eu pensava, essa pessoa não vai mais gostar de mim. Então eu evitava conflitos. Porque eu cresci aprendendo a evitar conflitos. Nisso eu não era eu. Nisso eu nunca fui a pessoa espontânea. Eu nunca fui a pessoa que realmente conseguia olhar para si e falar o que eu gosto, o que eu não gosto. Externalizar, mostrar, sempre é Maria vai com as outras. Para não desagradar. Eu tive vontade de externalizar o que eu gostava, o que eu não gostava, o que eu aceitava, o que eu não aceitava. Mas para não gerar conflitos e ser obediente, eu não fazia isso. E aí, quando eu ia discutir, quando eu ia conversar, conversa séria sobre alguma coisa, eu começava a chorar. Quando eu fiz terapia, o meu terapeuta falou pra mim assim, isso acontece porque você tem a sensação que é uma ameaça, que aquela pessoa vai te abandonar, que ela não vai mais gostar de você, então é uma necessidade de se sentir amada. Eu não queria assumir isso pra mim, eu sempre fui a bozinha. Dá um trabalho pra ela fazer que ela vai fazer, fulano negou fazer tal coisa aqui, mas a Liliane, ela vai dar conta. Chega um momento que você vai aceitando, que isso se torna desrespeitoso. Se você é uma pessoa que não expõe sua opinião, se você é uma pessoa que aceita tudo, se você é uma pessoa que faz tudo que pedem pra você fazer e você não coloca limites, você não fala, você não externaliza, o que acontece com você? Você vira fantoche dos outros. Você cria uma personalidade que não é sua. Personagem que não é você. Personagem é de acordo com quem tá do teu lado. Você cria um personagem de acordo com o que o seu marido quer que você seja, um personagem de acordo com o que uma amiga quer que você seja, o que uma mãe quer que você seja. É meramente um personagem, não tem a sua identidade. E aí nisso, gente, é tão triste, porque você vive uma vida inteira sem saber quem você de fato é. A endometriose, ela muitas vezes me fez olhar pra mim e parar e falar assim, opa, tá doendo. Tá doendo onde?
Tá doendo a minha pelve. Tá doendo onde? Tá doendo o meu útero. Nossa, antes eu nunca tinha parado para pensar que eu tinha cólica ali na região da lombar e que essa dor poderia ser endometriose. Nunca tinha parado para pensar que um estresse causa dor de endometriose. Eu nunca tinha parado para pensar que endometriose mexe com o nosso cérebro. Eu nunca tinha parado para pensar que dentro do relacionamento ela também afeta. Quando eu comecei a olhar para mim, porque foi sim um chamado de socorro, as coisas mudaram. Fui obrigada a olhar para os meus sentimentos, para as minhas emoções e quem de fato eu sou. A endometriose teve um lado muito negativo das dores? Sim, teve. Das questões emocionais? Sim, teve. Mas ela me fez olhar para mim. Ela me fez cuidar de mim, de fato. Ela me fez olhar para Liliane, de fato, qual é a identidade, o que ela gosta, o que ela não gosta, quais são suas opiniões, o que ela aceita, o que ela não aceita, o que ela quer da vida, quais são os sonhos, quais são os objetivos, o que ela tá deixando de aproveitar. O dia a dia, sabe? Uma roupa que eu vou colocar, uma roupa bonita que antes eu colocava, as pessoas olhavam para mim e falavam, por que tá se arrumando tanto? Você tá indo para onde? E aí eu ficava toda sem graça, voltava e tirava a roupa porque eu não queria estar tão arrumada em tal lugar. Hoje não. Eu coloco a minha melhor roupa porque a melhor ocasião é a minha vida. Acordei com saúde, bem, minha roupa. Porque amanhã eu não sei como eu vou estar. A portadora de endometriose, ela nunca sabe. Tem os seus altos e baixos. Eu vou colocar na minha mesa taças só quando vier visita na minha casa, mas não. Coloco na minha mesa o melhor para minha família, melhor para mim. Isso não é narcisismo, isso não é egoísmo, isso é valorizar você, isso é autoestima. Quando eu falo sobre olhar para si, são vários sentidos, são em vários aspectos. Cuide de você, você é a pessoa mais importante. Se você não está bem, como você vai cuidar do outro? Não tem como. Você só vai magoar o outro. Se você é uma pessoa magoada, você só magoa. Se você é uma pessoa ferida, muitas vezes tende a ferir os outros. Se você é uma pessoa que só vê o lado ruim da vida, você vai falar do lado ruim da vida. Se você é uma pessoa amargurada, você vai destilar amargura até não poder mais. Se você é uma pessoa que convive com pessoas infelizes, você vai falar de infelicidade para os outros. Uma pessoa que viu um relacionamento que não deu certo, convive com pessoas que vivem relacionamentos tóxicos, ou você vivenciou relacionamento tóxico, muitas vezes o que você vai falar que casamento não é para ninguém. Porque aquilo que você vivenciou é a história que você está vendo. Se eu não parar para olhar para a minha vida, valorizar a minha vida, eu vou na onda com os outros. Vou ser quem eu não sou. Eu vou me encaixar, eu vou ser um personagem. A endometriose me ensinou muito a dizer não, sem ficar me justificando tanto, a não criar expectativa em cima das pessoas. Quantas pessoas eu achei que fossem me ajudar no processo, mas não me ajudaram. Quantas pessoas eu achei que fossem ser amigas nesse momento, mas não foram. Quantas pessoas eu me decepcionei, parentes, amigos, enfim, a gente se decepciona mais com pessoas próximas do que quem tá lá fora. Quem tá lá fora você não conhece, você não espera nada de quem você não conhece. Mas eu entendi que a minha expectativa diz somente sobre mim, entendeu? Se eu crio uma expectativa sobre outra pessoa, é sobre mim, e eu que tô criando uma expectativa. A expectativa, muitas vezes, ela é a mãe da frustração. E se a gente não sabe lidar com isso, a gente se decepciona. Você vai se frustrar, você vai se decepcionar porque você esperou. Hoje eu não espero nada de ninguém. Aprendi muita coisa com a fase ruim que eu tive na minha vida. Eu sim, evoluí, cresci, amadureci e hoje nem todas as coisas me afetam. Dor pior eu já conheci. Conheci a dor física extrema, conheci a dor emocional de ficar em uma cama e não querer levantar nunca mais, de desejar a morte. Conheci as crises de ansiedade que davam todo dia, de manhã e à noite. Doía o meu peito, parecia que eu ia faltar ar e eu nunca mais ia voltar. E eu não tô aqui me vitimizando, não. Eu tô aqui para falar para você que depois da dor, você vai se tornar uma outra mulher. Depois da dor, a sua autoestima vai se reerguer. Quando a gente tá vivendo uma dor, quando a gente tá no momento de vulnerabilidade, a nossa autoestima, ela tá no chão. Mas quando você reergue e você melhora, você vai perceber que você vai ter autoestima suficiente para olhar para você com um olhar de gratidão. Obrigada, Liliane.
de antes. Obrigada por ter sido forte. Obrigada por insistir. Obrigada por ter tido esperança e por acreditar em você. Porque foi essa Liliane que fez a evolução dessa Liliane atual aqui para vocês. Valorize quem valoriza vocês. O resto é expectativa frustrada. Lembre-se, o seu emocional importa muito. A sua vida importa muito. E quando você se curar, você vai ser testemunha, porque vai ajudar outras pessoas também a se curarem.